Estamos de volta. O programa de hoje é sobre como a medicina chinesa pode ajudar a você solucionar conflitos nos seus condomínios ou no seu condomínio. Você assistiu o primeiro bloco? Foi espetacular. Um programa com uma autoridade, um médico, um doutor, um mestre aqui que está nos ensinando muito sobre essas informações da medicina chinesa. Se você não assistiu, volte e assista. Se você assistiu, vem com a gente para o segundo bloco. O nosso convidado de hoje, Dr. Gerson Gessler. Bom, doutor, a gente deixou no ar aqui, a gente fez bastante, falamos bastante no primeiro bloco, deixamos no ar aquela questão que nos mandaram bastante durante a semana, que é aquele morador que é muito agressivo, que coloca o dedo, eu estou mandando, você tem que fazer, eu pago o seu salário, você é meu funcionário, que na verdade não é, mas tem esse comportamento agressivo. Como que o síndico sair desse conflito ou como lidar com esse conflito? Bom, em geral, a agressividade está ligada ao elemento madeira. O elemento madeira, as pessoas que têm esse comportamento, a gente tem que lidar com elas de uma forma diferente. Tá? Geralmente são pessoas que têm uma certa insegurança em relação ao futuro das coisas. Então existe agressividade, este medo, que não tem medo de enfrentamento, tem medo que vai enfrentar, são pessoas inflexíveis, não conseguem achar uma outra alternativa, tá? São muito rígidas. Esse é o elemento madeira. Agora existe a agressividade por autoritarismo, que aí está ligado ao medo. Então, apesar da pessoa ser autoritária e agressiva, é extremamente medrosa. E aí não é o madeira? Não. O madeira, ele aceita formas diferentes de estarem fazendo a coisa, desde que a sua apresentação seja voltada aonde nós vamos atingir no futuro. Agora, a pessoa que é autoritária pelo canal da água, que é um medo, é aquela pessoa que não aceita as sugestões, é autoritária e, como o medo está presente, bloqueia tudo que é oferecido. Então, como lidar com esses dois perfis é um negócio bem interessante. Depende da forma que começa a apresentar. Primeiro é identificar qual o perfil que é. Sim. O primeiro é o seguinte, antes disso, é identificar seu próprio perfil e saber de que forma a natureza vai envolver de forma não verbal esse conflito. Por exemplo, dentro dos 5 elementos, eu tenho elementos que alimentam o outro e elementos que bloqueiam, que controlam. O elemento madeira, ele é cortado pelo metal. Isso a gente sabe, a gente pega uma faca, um serrote e corta a árvore. Então, só pelo fato de alguém do elemento metal estar presente com alguém do elemento madeira, já começou a natureza um certo conflito. A pessoa de madeira se sente cortada por outra. Só de estar no mesmo ambiente. Exatamente. Se o discurso, ele usar seu discurso, por exemplo, do elemento metal, que é seu discurso, onde é a praia dessa pessoa, né? Que se o discurso do elemento metal é muita regra, tudo que está escrito, tem aquilo que eu expliquei no meu exemplo, tá? Se tiver alguém do elemento madeira que é agressivo, vai piorar muito, muito esse conflito. Aí tem a tática, tá? Então, se a pessoa consegue se controlar, se reconhecer. Aí entra, vocês já ouviram falar naquele livro da Arte da Guerra Chinesa? Sim. Que ninguém entende porcaria nenhuma que está cá, mas aquele livro é justamente o reflexo dos 5 elementos que os generais usavam na guerra. Então ele fala o seguinte, como é que eu venço uma guerra? Vencendo as batalhas. Mas como eu venço uma batalha? Se você conhecer a si próprio e não conhecer o inimigo, você vence 50% das batalhas. Se você conhecer o inimigo
e não conhecer a si próprio, você não vence nenhuma batalha. Se você conhecer ambos, é 100% de vencimento. Aí entra esse conceito de 5 elementos. Aí é aquilo, que elemento que eu sou? Bom, se eu sou do elemento metal, cara muito organizado, gosta das coisas bem limpinhas, gosta tudo arrumado, tem medo de... né? E quando fica doente da área respiratória, tá? Da tristeza. Até isso, tem. Exatamente. ligado. Tem os órgãos, a tendência de doença. Ele entra numa reunião, tá? De condomínio e pega alguém do elemento madeira, ele não precisa falar nada, já criou conflito. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair dessa posição do elemento metal, do teu comportamento, e ir numa posição de mãe da madeira, que interessante, que é o elemento água. Se comportar como água, aí acabou o conflito. E isso com técnica você consegue desenvolver? Totalmente. É questão de linguagem. Como eu falei, lembra o exemplo que eu dei? Eu pertenço ao elemento madeira, por isso que eu estava numa área da empresa de novos negócios, mercados futuros, desenvolvimento de novos medicamentos. Sou madeira, mas eu criei um relatório com a linguagem e a forma para o elemento metal e foi aprovado. O diretor de marketing criou um relatório de linguagem da madeira. Por exemplo, quando eu recebi esse relatório de alguns subordinados meus, eu adorava. Mas lá não entenderam nada. Sim. Então isso é bem possível. Então, deixa eu insistir numa pergunta, assim, só para a gente ter uma direção aqui para quem está nos assistindo. Claro. Aliás, agradecer, deixar seu like, compartilhar, disseminar informação de qualidade. Estamos também nas plataformas de podcast, Bloco 1, Bloco 2. Nos assista nas plataformas de podcast através do Condomínio em Pauta e na Conde TV, no YouTube com condetv.com.br. Tem alguma dica, sei ainda, de maneira bem superficial aqui nesse momento, para quando a pessoa é muito agressiva com o síndico? Sim. 2 agressividades. Eu falei agressividade do elemento madeira, agressividade do elemento metal. Tem que olhar o comportamento. A pessoa do elemento... metal não, do elemento água, desculpa. Tá? A agressividade está nos 2. Qual é a diferença de uma pessoa do elemento água e elemento metal? O elemento água, ele tem medo das coisas, medo da novidade, é autoritário. E quando você coloca as coisas para essa pessoa, ele fala, se você é mais novo que ele, fala, moleque, eu faço há 40 anos a mesma coisa e não é você quem vai me ensinar. Isso é característico do elemento água. Ele exige um comportamento em relação a isso. A gente pode até falar sobre isso. Sim. Agora, se a pessoa é agressiva, mas você vê que ela tem várias ideias, não é focada, fala e depois o que vai acontecer, e futuro, tá bom? Mas agride sem autoridade, apontando o dedo, mas não fala, eu sou o chefe aqui, é o elemento madeira. Você tem que mostrar vários cenários, mostrar o futuro. O outro, você começa a tua apresentação falando dos possíveis riscos. Com isso, acalma o sujeito, e aí você dá a sua opinião. Então, tem várias estratégias para poder fazer isso. São tão diferentes. Tá? Você começa se for fazer a apresentação, falando, a tendência é essa, elemento madeira. A palavra-chave, a tendência é essa. E temos esses cenários ou essas opções para poder resolvermos isso. E você numa assembleia que tem várias pessoas, vários indivíduos com vários perfis de elementos, você consegue usar uma comunicação universal ou você usa diversos perfis de comunicação? Aí monta a estratégia. Conhecendo a si próprio, dentro daquele contexto, você vê as pessoas que vão frequentar uma reunião, principalmente de condomínio, por que muitos não vão e muitos vão? Porque você vai perceber que os que vão, dependendo do assunto que é colocado, tem esse mesmo perfil muito parecidos. Sim. Se você fala de implantações eu quero colocar aquecimento nas piscinas do condomínio, tá? Quem é que vai para essa reunião? Quem pensa em coisas de aprimorar e de valorizar o imóvel. Então, se a maioria vai ser, é muito interessante, vai ser madeira.
Então você vai ter uma predominância. E aí você sabe que perfil, dependendo do assunto, que perfil que vem ou não. Por isso, entra até no planejamento da reunião. Se você misturar os assuntos que pegam elemento madeira e elemento metal, vai ser uma bagunça, vai ser uma briga. Você pode colocar até é interessante você até pautar a reunião baseado nisso. Baseado nisso. Que aí você vai ter aprovação. Então você tem algumas coisas que vão ser aprovadas, são do elemento madeira, inovações, aprimoramentos, valorização, ou assuntos que lidam com riscos. Segurança, por exemplo, se você colocar numa reunião, vai ter briga. Ou no mesmo horário, que esse é do elemento água. Não está com interesses diferentes. E tua linguagem vai ter que ser essa. Então, talvez fazer 2 reuniões em momentos diferentes para atrair os interesses, os interessados diferentes. É uma sugestão pessoal, ou numa mesma reunião, dividir os tópicos conforme os elementos, e ali você vai ter uma apresentação com cores, com forma de falar, com o que vai ser abordado primeiro para cada um desses elementos. Aí até as cores você tem para os elementos. A madeira tem a cor verde, tá? O fogo, que a gente fala depois, tem vermelho, tá? A terra é o marrom ou amarelo. O metal, que está em relação ao pulmão, tem a branca, e o preto está na cor do elemento água. Sim. Forma de que se veste, o fundo se for apresentar em PowerPoint, o fundo é muito importante. Se você coloca, tem pessoas que vão pegar inovações, por exemplo. Eu quero inovar, eu quero valorizar, por exemplo. Tá? Se você colocar o fundo preto, o preto, não. Você já está estimulando o medo. Eu vou perder. Não sei se dá para entender esse movimento. É muito interessante. Coisa muito inconsciente, né? Bastante. E aí aquela comunicação não verbal. E a hora que for apresentar também entra. Se você for falar com o público do elemento madeira, você tem que ter uma apresentação dinâmica, com fluxos, com flechinhas, movimentos. Se for com pessoas do elemento água, parado, é o velho. A água é mais a nossa velhice. Pouco movimento, não falar muito de mudança, ser uma coisa mais estática, muda muito. Isso interfere nas aprovações e muito. Esse que você falou do medo pode estar ligado a isso aqui. Algumas pessoas que nos mandaram durante a semana falaram que tem muito conflito com aquelas pessoas que tudo é não. Já chega na assembleia, não. Exatamente. E uma dica é como a gente reconhece essas pessoas, tá bom? A hora que você vai dar uma ideia, ela fala, sujeito, eu faço isso há 40 anos, eu fui tal pessoa. Então, eles falam muito do passado. Tá? Senhor, você vem falar isso para mim, mas eu já fui CEO, presidente de empresa, você vem falar isso para mim? Então, isso é do tipo água. Então, você controla essas pessoas com uma apresentação mais clássica, mais escura. Primeiro aborda os riscos e que a tua proposta é para minimizar risco. Deu para entender esse processo? E tem toda uma linguagem, uma sequência para ter o sim na aprovação. O mais difícil é lidar com pessoas desse elemento água. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa. Queria primeiro te agradecer. O programa foi uma aula aqui. Ter um médico, um professor, um pesquisador de medicina chinesa, médico pela Universidade Federal de São Paulo, morou na China, né? Sim. Acho que isso é importante, contar um pouco do seu currículo. Queria que você ficasse à vontade para deixar um recado final para quem está nos assistindo, para o nosso público. Bom, Ricardo, essa reunião é muito importante para mim, porque eu tive minha formação na China e em Londres. Professor em Londres, eu tive um aprendizado bem diferente, foi bem individual, depois eu conto a historinha para vocês. E algo que ele me fez prometer, de passar esse conceito dessa medicina para melhorar a vida das pessoas. E aqui, eu acho que é um canal fabuloso para passar, para ensinar. Hoje foi alguma coisa bem geral, para vocês verem a possibilidade. Mas eu estou aberto, se quiser falar de situações específicas, ou vocês mandam os conflitos que vocês estão tendo aqui, e a gente discute isso e como fazer melhor ainda.
Vamos mandar para vocês o que vocês têm em termos de conflito, a gente dá orientação, vocês aplicam e retornam para ver se funcionou ou não. Legal. Que tal essa ideia Eu acho de ótimo. uma discussão contínua? Fazer uma troca. Vamos fazer uma troca. É isso Muito aí. obrigado. O programa foi excelente, que já lhe conheço há muito tempo e agora os milhares aqui de telespectadores também te conhecendo. E até breve, né? Até breve. Até breve. E você, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.